No dia 31 de outubro de 1517, iniciou-se um movimento religioso muito importante. Estou falando da Reforma Protestante. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um dos eventos mais cataclísmicos da história ocidental. Bom, fazendo uma breve introdução, a Reforma Protestante foi um movimento que redesenhou a Europa. Não foi apenas um movimento religioso, mas também foi um movimento político e social. Essa Reforma Protestante foi iniciada no século XVI e foi marcante na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse movimento não apenas fragmentou a unidade do cristianismo na Europa Ocidental, mas também reconfigurou as estruturas políticas, econômicas e culturais da época. Então, aqui nós temos. Ela redesenhou as fronteiras políticas da Europa, transformou a economia e impulsionou a alfabetização em massa entre os povos. Então, ela teve uma influência muito grande nesse período, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna. Nós temos aqui a esfera política, a esfera econômica e a esfera educacional. Então, até a esfera educacional foi influenciada com a alfabetização. Por quê? Houve a tradução da Bíblia, por exemplo, com John Wycliffe, que nós vamos falar daqui a pouco, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, certo? Então, ao questionar a autoridade da Igreja Romana, desencadeou forças que fragmentaram a cristandade ocidental e deram origem a novas nações, identidades e formas de pensar. Bom, o que começou com a contestação teológica contra os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana, rapidamente se transformou em uma revolução social, que deu origem a novas vertentes religiosas e forçou a própria Igreja Católica a se reformular. Bom, pessoal, o impacto foi sentido em todas as esferas da vida, desde a teologia até a política, da arte à educação. A Europa nunca mais seria a mesma após 1517. Então, muitos podem achar que a Reforma Protestante foi um movimento insignificante, mas na verdade não foi, porque influenciou a Europa Ocidental e a partir disso foi disseminada para todo o mundo, desde o Ocidente até o Oriente, até os dias de hoje, certo? E os ecos desse cataclismo histórico ainda ressoam na contemporaneidade. Bom, pessoal, nos séculos que antecederam a Reforma, a Igreja Católica enfrentava uma severa crise moral. Práticas como a simonia, que era o comércio de cargos eclesiásticos e relíquias sagradas, e o nepotismo eram comuns. O estopim moral foi a venda generalizada de indulgências, que era o perdão de pecados em troca de dinheiro. Paralelamente, o renascimento cultural difundia o humanismo, o antropocentrismo, que estimulava o pensamento crítico e o retorno aos textos originais. Houve também a invenção da imprensa por Gutenberg, que facilitou a circulação dessas novas ideias e a contestação de dogmas que eram antes inquestionáveis. Tá? Então, houve esse questionamento com esse cenário de crise da Idade Média e esse período de início, né, do Renascimento. Bom, o Renascimento, como a gente já falou e a gente já viu, ele difundia o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro de tudo, certo? Só para vocês lembrarem. Bom, surgiram os primeiros sinais, os pré-reformadores. A insatisfação com a igreja não era nova. Nos séculos XIV e XV, os chamados pré-reformadores plantaram as sementes do movimento. Na Inglaterra, surgiu John Wycliffe, que defendeu a autoridade máxima das escrituras e criticou a riqueza papal. Na Boêmia, Jan Hus pregou contra a corrupção do clero e a venda de indulgências. Mas vamos falar deles daqui a pouco.
vamos fazer uma breve contextualização dos pré-reformadores. O poder da igreja. Bom, gente, o poder da igreja era muito grande na Idade Média. A igreja medieval concentrava poder espiritual, religioso, econômico, político e social, e era temporal. Porém, esse poder durou durante muitos anos, tá? Por quê? Na Idade Média, nós temos ali quase 1 milênio de duração. A Idade Média durou quase 1000 anos. E na maior parte desse tempo, da Idade Média ocidental, ali, europeia, vamos dizer assim, a igreja detinha grande poder. Grande poder espiritual e temporal. Papas e bispos governavam reinos, cobravam impostos, ditavam leis, e a própria igreja tinha um poder econômico também sobre as terras feudais, sobre os feudos. A própria igreja tinha poder ali até sobre os senhores feudais. Porque, de certa forma, gente, vamos dizer assim, historicamente, os senhores feudais não estavam acima da igreja, mas sim a igreja estava ali acima dos senhores feudais. Então ela detinha um poder muito grande, tá? E grande parte das terras feudais eram de domínio da igreja, de posse da igreja. O clero acumulava riquezas imensas, enquanto o povo vivia na pobreza e na ignorância das escrituras sagradas. Então, na pirâmide social da Idade Média, nós temos no topo o clero, a igreja ali, acima de tudo, como grande poder. Nós temos abaixo disso a nobreza, tá? Nós temos ali a figura do rei, que é um pouco não, que é desfigurada, vamos dizer assim. A figura desfigurada é bem contraditório, mas vocês entendem quando eu falo disso. O rei era algo desfigurado, tá? Não tinha grande importância. Mas o rei, ele entrava na nobreza. Então nós temos ali a nobreza, no geral, os nobres, os senhores feudais, que entravam ali dentro da nobreza. Abaixo da nobreza, nós tínhamos os servos dos senhores feudais. Nós temos os servos e os camponeses, artesãos, certo? Então, dentro dessa base que entrava aí o povão, nós temos a maior parte da população. E essa maior parte da população vivia na pobreza e tinha que aderir ao catolicismo, mas que vivia na ignorância das escrituras sagradas, porque não entendiam nada. Nada mesmo. Por quê? Eles falavam tudo em latim, a Bíblia era toda em latim e eles não entendiam nada. E só diziam amém, amém e amém. E eles não podiam contestar nada, não podiam questionar nada mesmo. Por isso, há uma reflexão, os abusos e a corrupção clerical. A venda de indulgências prometia perdão dos pecados em troca de dinheiro. A riqueza clerical contrastava com o evangelho da pobreza. As escrituras eram mantidas em latim, longe do alcance do povo comum, perpetuando o controle eclesiástico. Por isso, nós tínhamos aqui um poder da igreja, como nós já falamos, muito grande, mas também abusivo e corrupto. Então, a igreja católica, nesse período, gente, era muito corrupta, tá? Não podemos negar isso. A igreja católica era muito corrupta e, vamos dizer assim, muito apegada a bens materiais, era muito materialista. E ela, vamos dizer assim, que era uma igreja capitalista. Ela vivia muito por essa doutrina de venda de indulgências que prometia perdão dos pecados em troca de dinheiro. Então vamos pensar, por exemplo, um senhor feudal. Um senhor feudal cometeu diversos pecados. O que é que vai acontecer? Ele precisa dar o seu dinheiro à igreja em troca de perdão de pecados. Ou seja, Deus, vamos supor, o Papa diz:
Deus só irá perdoar o seu pecado em troca de dinheiro. E ele vai acreditar nisso, porque ele viveu com essa doutrina. Ele viveu ouvindo isso, ouvindo essa doutrina. E até então, não havia nenhuma contestação, não havia nenhum questionamento. E daí surgiram os pré-reformadores, que foram as sementes da contestação. Diante dos abusos, surgiram os primeiros críticos e os movimentos dessa contestação. Teólogos corajosos começaram a questionar a autoridade papal e a exigir o retorno, uma reforma às Escrituras Sagradas. Nós queremos um retorno às Escrituras, lançando as sementes que germinariam na grande reforma. John Wycliffe foi uma figura muito importante, um grande pré-reformador. Ele foi o iniciador da crítica, foi professor em Oxford, criticou a riqueza clerical e a venda de indulgências, que era o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Ele defendeu a Bíblia como única autoridade suprema da fé cristã, acima de tradições religiosas, acima de autoridade papal. Ele traduziu as escrituras para o inglês, tornando-as acessíveis ao povo comum. Gente, que revolução! Que revolução que esse homem fez. Esse homem foi muito importante como um pré-reformador. Sem ele, talvez, não haveria essa reforma protestante, ou então ela seria muito tempo depois, né? Então, esse homem foi muito importante porque ele fez essa tradução da Bíblia para o inglês, que antes era em latim, e o povo não entendia nada. Mas agora, com John Wycliffe, houve a tradução para o inglês. E isso foi revolucionário. A Bíblia e a autoridade. Seus seguidores, os Lollardos, espalharam suas ideias pela Inglaterra. Após sua morte, foi condenado por heresia post-mortem. Seus ossos foram exumados, queimados e lançados ao rio Swift. Ele foi uma grande semente da reforma. Gente, que tristeza. A Igreja Católica era muito cruel, abusiva, desonesta e corrupta. Como ela detinha todo o poder praticamente, mais de 50% do poder ali naquele período, inclusive ali no início da Idade Moderna, a Igreja Católica tinha grande poder. E o que é que aconteceu? Ela reagiu de uma forma muito escandalosa. O John Wycliffe foi condenado. Seus ossos foram exumados, foram queimados e lançados ao rio. E isso foi muito triste. Nós temos também Jan Hus, que foi o mártir da reforma inicial. Ele pregou contra a corrupção do clero e a venda de indulgências e acabou condenado à morte na fogueira em 1415. Mas suas ideias mantiveram-se vivas e influenciaram diretamente as gerações seguintes. Bom, foi um sacerdote boêmio, influenciado por John Wycliffe, pregou contra a corrupção clerical e defendeu o ultraquismo, comunhão sob as duas espécies. Convocado ao Concílio de Constança em 1414, foi traído e preso. Ele se recusou em retratar-se e foi queimado vivo em 1415, como aqui nós já falamos. Uma frase muito importante dele. Hoje assais um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que não podereis queimar. Nossa, gente, que profecia. Então, ele lançou essa profecia e foi o que realmente aconteceu. Surgiu quem? Martinho Lutero, que surgiu 102 anos depois. Lutero cumpriu a profecia um século depois, transformando a cristandade ocidental para sempre. Gente, que interessante. De novo, eu vou ler essa frase. Hoje assais um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, que não podereis queimar. E Lutero foi esse cisne. Martinho Lutero agora já é o grande reformador. A partir dele surgiu a Reforma Protestante, de fato. Em 31 de outubro de 1517,
o monge alemão Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, atacando diretamente o comércio, a venda das indulgências. Excomungado pelo Papa, Lutero desenvolveu uma teologia baseada na salvação pela fé e não pelas obras, através daquele versículo. Então, ele leu a Bíblia, leu aquele versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E a partir disso, ele chegou à conclusão e desenvolveu uma teologia baseada na salvação pela fé e não pelas obras. Ou seja, Jesus morreu pela humanidade, e a humanidade deveria ser salva pela fé e não pelas obras. Porque se fosse salva pelas obras, isso eliminaria totalmente o sacrifício de Jesus. Porque se fosse assim, Jesus não iria precisar morrer pela humanidade. É isso que ele defendia. Na autoridade exclusiva da Bíblia e na tradução dos textos sagrados para os idiomas locais. Bom, Martinho Lutero foi esse cisne que cumpriu a profecia de Jan Hus. Ele nasceu em 1483 na Saxônia. Após sobreviver a uma tempestade, fez um voto e tornou-se monge agostiniano. Apesar de sua devoção intensa, vivia atormentado pela culpa e pelo medo da ira divina. Na época, o Papa Leão X financiava a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Para arrecadar fundos, o frade João Tetzel percorria a Alemanha vendendo indulgências, perdão dos pecados mediante pagamento. Sua pregação escandalizou Lutero, ou seja, o comércio de indulgências. Essa pregação, essa teologia baseada na venda de indulgências para obter a salvação, para obter o perdão de pecados, escandalizou Lutero. Lutero estudou a Epístola aos Romanos do apóstolo Paulo, uma carta do apóstolo Paulo, e ele encontrou a frase transformadora: o justo viverá pela fé. Esta revelação mudou tudo. Ele chegou à conclusão de que a salvação não se compra, nem se merece por obras. Ela é recebida pela fé em Cristo. Estava lançada a semente da reforma. O movimento luterano ganhou o apoio de nobres alemães interessados em reduzir a influência de Roma e confiscar terras eclesiásticas. Logo, a reforma se expandiu em novas vertentes, que vamos falar já já. Bom, gente, Lutero formulou as 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O ato foi um convite formal ao debate teológico, contestando a venda de indulgências promovida por Johann Tetzel para financiar a Basílica de São Pedro em Roma. As teses desafiavam a autoridade papal sobre o purgatório e argumentavam que a verdadeira penitência vem da fé interior, não de pagamentos à igreja. Lutero convidava estudiosos e teólogos a um debate acadêmico aberto e honesto. Bom, pessoal, então aqui nós podemos o quê? Nós enxergamos que Lutero, ele buscou ir a favor da Bíblia, ir ao encontro da Bíblia e em concordância com a palavra de Deus. Porque a Igreja Católica só estava falando heresias durante muito tempo. A Igreja Católica não pregava a verdade de fato, como ela é. A Igreja Católica dizia que você só podia ser perdoado se você pagasse a igreja para obter o perdão dos seus pecados, para obter a salvação. E isso foi contra a Bíblia, a palavra de Deus. Então Lutero questionou isso. Por quê? Ele consultou em Romanos e uma frase chamou a sua atenção: o justo viverá pela fé. Então ele chegou à conclusão de que a salvação não se merece por obras. Não é por mérito nenhum do ser humano. A salvação
é exclusivamente pela graça e pela fé. E essa conclusão de Lutero foi muito importante. Certo? A imprensa de Gutenberg e a disseminação. Graças à imprensa de Gutenberg, as 95 teses foram traduzidas do latim para o alemão e espalhadas por toda a Europa em apenas 2 semanas. Na verdade, gente, desculpa, com a prensa de Gutenberg, tá? Com a imprensa também. Mas com a prensa, né, que é ali o instrumento, né, as 95 teses foram traduzidas do latim para o alemão. Um feito impossível antes da imprensa. E com isso, a reforma havia começado. O que é que antes houve, que é uma semelhança, por John Wycliffe, a tradução da Bíblia do latim para o inglês. E agora, com Lutero, mais um avanço. A tradução das escrituras do latim, das 95 teses do latim para o alemão. Bom, pessoal, houve um rompimento definitivo. Primeiro, a bula Surge Domini. Segundo, a queima pública da bula. Terceiro, a dieta de Worms. Quarto, a famosa frase de Lutero: o justo viverá pela fé. Quinto, o exílio em Wartburg. E o sexto, a tradução do Novo Testamento. Antes, nós sabemos que o Novo Testamento ele estava em grego. Na Idade Média, toda a Bíblia estava em latim e o povo não entendia nada. Por isso, depois disso, houve a tradução de John Wycliffe da Bíblia para o inglês. Então, com certeza, ele traduziu o Novo Testamento para o inglês, certo? E agora, com a Reforma Protestante, nós temos a tradução novamente do Novo Testamento. De fato. A expansão da Reforma. Reforma Suíça. Zwinglio liderou a reforma em Zurique, divergindo de Lutero na Santa Ceia. Calvino estabeleceu-se em Genebra, enfatizando a soberania de Deus e a predestinação. Então, o calvinismo na Suíça formulou a doutrina da predestinação a partir de João Calvino e validou o trabalho e a prosperidade econômica, o que atraiu fortemente a burguesia comercial. Bom, o calvinismo expandiu-se pela França, Escócia e Holanda. Houve uma reforma radical através dos anabatistas, que defendiam o batismo de adultos, a separação entre igreja e Estado e o pacifismo. Foram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Simons tornou-se um dos seus principais líderes, dos anabatistas, tá? E a reforma inglesa, gente, que foi o anglicanismo. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa por motivos políticos e dinásticos, oficializando a separação pelo ato de supremacia em 1534 e tornando-se o chefe da nova igreja anglicana. Ele rompeu com Roma, a igreja anglicana manteve a estrutura católica com teologia reformada e os 39 artigos consolidaram a doutrina anglicana sob Elizabeth I. A reforma suíça, Zwinglio e Calvino. Zwinglio liderou a reforma em Zurique a partir de 1519. Criticou o celibato clerical, a missa e as indulgências. Divergiu de Lutero na Santa Ceia. Para ele, era apenas um memorial simbólico. E ele morreu em batalha em 1531. Já João Calvino, em Genebra, ele estabeleceu Genebra como centro reformado. Enfatizou a soberania absoluta de Deus e a predestinação. Sua obra, Institutas, sistematizou a teologia reformada. Criou um modelo teocrático de governo na cidade. E esse calvinismo foi expandido. Nós temos aqui a ideia dele como a ênfase da soberania absoluta de Deus e a ideia da predestinação, que é a principal ideia do calvinismo. O que é isso, gente?
A predestinação é a eleição. Como assim? Deus tem os seus escolhidos, Deus escolhe, Deus elege pessoas que são salvas, que são predestinadas à salvação. Ou seja, elas não são apenas destinadas, mas elas são predestinadas à salvação, que são os escolhidos de Deus. Então, essa predestinação é a ideia da eleição, que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos, para obter a salvação. Essa era a ideia de João Calvino, que está de acordo com a Bíblia. O calvinismo expandiu-se pela França, pelos huguenotes, na Escócia pelos presbiterianos, na Holanda e além. Nós temos também os puritanos, que, se eu não me engano, foi na Inglaterra, e ele influenciou profundamente a ética, a política e a cultura das nações reformadas ao redor do mundo. Então, o calvinismo foi expandido em todo o mundo, vamos dizer assim. Reforma radical, os anabatistas. Quais eram as crenças fundamentais deles? O credo ou batismo. O batismo apenas de adultos crentes. Então, não havia batismo de crianças, por exemplo. Separação da igreja e do Estado, que é o que nós chamamos hoje de Estado laico, né? A igreja não interfere no Estado e o Estado não interfere na igreja, que é como o Brasil, por exemplo. O Brasil é um Estado laico. É a comunidade da fé separada do poder civil. Pacifismo radical. Recusa ao uso da violência e ao serviço militar. Perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes, os anabatistas, foram considerados hereges e subversivos. Milhares deles foram martirizados por afogamento, fogo e decapitação ao longo do século XVI. Um dos principais líderes dos anabatistas, uma das principais figuras anabatistas foi o Menno Simons, que foi um ex-sacerdote holandês que unificou e liderou os anabatistas. Seu legado perdurou nos menonitas, amish e batistas modernos, influenciando liberdade religiosa no mundo. Então, esse anabatismo foi importante para a influência da liberdade religiosa no mundo. Olha que interessante isso, gente. Que muitas vezes, na educação, nós não aprendemos sobre eles dentro da Reforma Protestante. Porque hoje em dia, a Reforma Protestante ela é tratada não de uma forma tão importante como o Renascimento, por exemplo, nas aulas de história. E é importante nós falarmos sobre ela de uma forma mais aprofundada, porque ela realmente influenciou o mundo em várias perspectivas. Tanto o mundo ocidental, principalmente, como o mundo oriental. Porque hoje o cristianismo, tanto católico quanto protestante, chegou ao mundo todo. Então, com os Simons, com o anabatismo, com essa reforma radical, houve a liberdade religiosa no mundo. E a reforma inglesa, que foi o anglicanismo, o movimento anglicano. A reforma na Inglaterra teve motivações predominantemente políticas, mas resultou em profundas transformações religiosas. Henrique VIII e o ato de supremacia foi um rompimento com a Roma e a criação da igreja na Inglaterra. Estrutura católica preservada, então praticamente tudo se preservou. Não houve uma grande reforma. Mas com a teologia gradualmente reformada, um pouco reformada, mas a estrutura católica no geral foi preservada. Eduardo VI introduziu os elementos protestantes mais profundos. Maria I fez uma breve restauração católica e perseguições. Elizabeth I consolidou o anglicanismo e os 39 artigos. Os 39 artigos definiram a doutrina anglicana entre o catolicismo e o protestantismo.
Houve um estabelecimento de uma via média entre Roma e a Reforma Continental. Bom, então, como já falamos, o anglicanismo, ele preservou com a estrutura católica. Uma das diferenças, gente, foi o quê? Que na Igreja Católica, na Igreja Medieval, o divórcio não era permitido, tá? O divórcio não era permitido. Então, Henrique VIII, por interesses políticos, ele defendeu a ideia do divórcio, que alguém poderia se divorciar e se casar com outra mulher, por exemplo, né, sob certas questões. Nesse caso, foi por questões políticas, por interesses políticos. Então, o anglicanismo não tem nada de muito reformador. É apenas, vamos dizer assim, uma farsa, não foi uma grande reforma. A estrutura católica foi conservada, mas a teologia foi gradualmente reformada, com essa questão de interesses políticos, a questão do divórcio, questões dinásticas, tá? Os pilares teológicos da reforma. As 5 solas. Nós temos sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli deo gloria. A sola escritura diz que é apenas a Bíblia, a autoridade suprema, contra tradições humanas. Sola fide, a salvação é pela fé somente, contra obras meritórias e indulgências, contra obras por mérito, tá? Sola gratia, salvação pela graça divina, contra o mérito humano, ou seja, o ser humano não merece a salvação. É um favor imerecido, é um presente divino. Solus Christus, Cristo é o único mediador dos homens contra o sacerdócio mediador. E soli deo gloria, toda glória pertence unicamente a Deus, somente a Deus, contra a glorificação humana. Então é contra o antropocentrismo, tá? Então, sola, gente, significa somente. Então, sola escritura, somente a Bíblia. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Soli deo gloria, glória somente a Deus. Sola gratia, somente a graça, ou seja, somente a salvação pela graça. Certo? Vamos falar agora sobre a Contra-Reforma. Foi uma reforma interna. A Igreja Católica respondeu à reforma com profunda renovação interna, tá? Para conter o avanço do protestantismo, a Igreja Católica reagiu por meio da Contra-Reforma, consolidada no Concílio de Trento. Nesta reunião, os dogmas católicos tradicionais e a autoridade do Papa foram reafirmados, mas medidas internas foram tomadas para moralizar o clero, como a proibição da venda de indulgências e a criação de seminários. Para combater as heresias, reativou-se o Tribunal do Santo Ofício e criou-se o Index, uma lista de livros proibidos. Por outro lado, a Companhia de Jesus, os jesuítas, foi fundada para expandir a fé católica através da educação e da catequização nos novos territórios da América e da Ásia. Tá? Então, a Contra-Reforma, ela retirou algumas coisas da Igreja Católica que antes eram comuns, porém, eles não apoiaram de fato os reformadores, tá? Então, houve uma repressão, uma estratégia. Paralelamente, adotou mecanismos de repressão, a Inquisição Romana, o Index e a expansão missionária jesuíta para reconquistar territórios e almas perdidas ao protestantismo, na América e na Ásia. Vamos falar sobre a Companhia de Jesus. Inácio de Loyola. Fundada em 1540 por Inácio de Loyola,
A Companhia de Jesus foi estruturada com rigorosa disciplina militar. Ele exigia obediência absoluta ao Papa e formação intelectual intensa, criando uma ordem de elite a serviço da Igreja Católica. Os jesuítas fundaram colégios e universidades em toda a Europa, tornando-se os principais educadores católicos. Sua missão era conter o avanço do protestantismo por meio do ensino, da pregação e da reconversão de populações reformadas. A atuação jesuíta gerou um impacto global, ultrapassou fronteiras europeias. Então, eles resolveram educar e catequizar os povos nativos dos novos territórios da América e da Ásia. Nas Américas, catequizaram povos indígenas, povos pré-colombianos, por exemplo, povos indígenas brasileiros. Na Ásia, Francisco Xavier evangelizou a Índia e o Japão. Seu impacto moldou culturas e consolidou o catolicismo em escala mundial. Então, a Contra-Reforma, ela, com o protestantismo, ela quis expandir e consolidar o catolicismo em escala mundial, não somente na Europa. O Concílio de Trento. Doutrina e autoridade da Igreja. Rejeição das teses protestantes. Reafirmação dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Autoridade papal reafirmada como suprema, tá? E a tradição e escritura como fontes igualmente válidas da fé. Ou seja, a escritura não é superior à tradição. Então, esse negócio de sola escritura é uma farsa para a Igreja Católica. Então, na Igreja Católica não houve nenhuma mudança com relação à escritura. Para os reformadores, a escritura é superior à autoridade papal, é superior à igreja, é superior a qualquer tradição. Mas para a Igreja Católica, tradição religiosa e escritura são fontes igualmente válidas, estão no mesmo nível de fé. Essa era a doutrina e a autoridade da Igreja. Eles rejeitaram as teses protestantes. Reforma interna e disciplina. Proibição definitiva da venda de indulgências. Foi um ponto positivo, que aí eles já foram influenciados pelos protestantes nessa questão, porque os protestantes não apoiavam, não defendiam e criticavam a venda de indulgências. Então, a Igreja Católica viu que estava errado isso e também concordou em apoiar os protestantes, nessa proibição da venda de indulgências, do perdão de pecados para obter a salvação. Ou seja, isso é o cúmulo. Criação de seminários para a formação do clero, proibição do acúmulo de bispados e a residência obrigatória dos bispos em suas dioceses. Tá? Proibiram a venda de indulgências, que era um absurdo para os protestantes. Criaram seminários para a formação do clero, proibiram o acúmulo de bispados e fizeram a residência obrigatória dos bispos em suas dioceses. Controle e repressão. Criação do Index. Foi uma lista de livros proibidos. Fortaleceram a Inquisição para combater heresias e censuraram o controle e censuraram e controlaram a produção intelectual e religiosa. Quais foram as consequências globais? Guerras e paz. Primeiro, estilhaçamento da unidade. Segundo, início dos conflitos. Terceiro, Guerra dos 30 anos. Quarto, batalhas principais. Quinto, paz de Westfália. Sexto, cuius regio, eius religio. Qual foi o legado sociológico e educacional que a Reforma Protestante deixou? Max Weber foi um sociólogo muito importante que tratou sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele até escreveu um livro com este título, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 1905, que ele argumentou que a teologia calvinista
especialmente a predestinação, impulsionou o acúmulo disciplinado de riqueza como sinal de graça divina, moldando o capitalismo moderno. Houve também a valorização do trabalho e a vocação. A reforma elevou o trabalho secular à dignidade de vocação. Lutero ensinou que todo ofício honesto glorifica a Deus, transformando a ética do trabalho e rompendo com a visão medieval que valorizava apenas a vida monástica. Então, houve uma valorização do trabalho. A reforma elevou o trabalho secular à dignidade de vocação. E aqui nós entramos com a relação de Max Weber. Por quê? Max Weber argumentou que a predestinação impulsionou o acúmulo disciplinado de riqueza. Porque, por exemplo, os únicos que eram salvos tinham uma vida próspera. Essa foi a conclusão que Max Weber chegou com relação a essa doutrina da predestinação. Então, os escolhidos por Deus são prósperos. Então, o que é que acontecia? As pessoas trabalhavam para ter prosperidade e chegarem à conclusão de que também tem a salvação, de que essas pessoas têm a salvação. Então, essa é a perspectiva de Max Weber sobre a predestinação. Mas ele não critica e muito menos apoia. Ele somente fala de forma sociológica, tá? Ele somente faz um argumento sociológico. Ou seja, ele analisa a sociedade com base na ética protestante e como isso influenciou no capitalismo. Tá. Lutero, como a gente já viu aqui, ensinou que todo ofício honesto glorifica a Deus. Então, todo trabalho honesto glorifica a Deus. O que transformou a ética do trabalho, a ética protestante, e rompeu com a visão medieval que valorizava apenas a vida monástica, a vida dos monges. Bom, gente, houve também a alfabetização em massa. A ênfase na leitura direta das escrituras impulsionou a alfabetização. Nas regiões reformadas, escolas foram fundadas, bíblias foram traduzidas às línguas vernáculas e o acesso ao conhecimento se democratizou de forma sem precedentes. Qual é a reflexão que nós chegamos? A reforma protestante e a consequente contra-reforma transformaram profundamente a civilização ocidental. O movimento pôs fim ao monopólio espiritual da Igreja Católica, descentralizou o poder religioso e fortaleceu o papel dos estados nacionais e dos monarcas. Culturalmente, a tradução da Bíblia e o incentivo à leitura individual geraram um aumento significativo na alfabetização europeia. Economicamente, a nova ética protestante, especialmente a calvinista, ajudou a legitimar e impulsionar o desenvolvimento do sistema capitalista moderno. Então, a reforma protestante impactou profundamente e promoveu um legado que transformou o mundo. Não foi apenas uma fratura na unidade da Igreja Ocidental, mas o parto doloroso e inevitável do mundo moderno. Colocou a Bíblia nas mãos do povo e a responsabilidade da salvação na consciência de cada indivíduo. O movimento que começou com as teses de Lutero acabou por descentralizar o próprio conceito de autoridade da igreja, o poder que a igreja tinha. O maior legado da reforma, ironicamente, transcendeu a própria teologia. Ao exigir que cada cristão fosse capaz de ler as Escrituras, ela impulsionou a alfabetização em massa e o desenvolvimento das línguas vernáculas, as línguas nacionais da Europa. Ao questionar o poder absoluto, a autoridade do Papa, abriu caminho para o questionamento do poder absoluto dos reis, plantando as primeiras sementes da democracia moderna e da liberdade religiosa e de expressão. Se hoje valorizamos a individualidade, o pluralismo das ideias e a separação entre igreja e Estado, a separação laica, é porque a Europa do século XVI ousou romper com o monopólio da verdade. A reforma nos ensina que a transformação cultural e social mais profunda
ocorre quando a mente humana se liberta para pensar, questionar e crer por conta própria. E vai uma reflexão com essa frase de Martinho Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Martinho Lutero quer dizer que a paz, vamos buscar a paz se possível, mas nunca vamos trocar a verdade por outra coisa. Nunca vamos trocar a verdade por paz. Vamos sempre buscar a verdade a qualquer preço. Muito obrigado a você que ficou aqui nesta apresentação até o final. Não deixe de inscrever-se no canal e deixar o seu like. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Tchau!